E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz. Meu nome é Caio Vinícius, sou estudante da Faculdade de UGAL do curso Educação Física, licenciatura. Estamos aqui para gravar o vídeo falando sobre materialismo dialético, uma disciplina de filosofia em educação física ministrada por Fernando Oliveira. Inicialmente a gente consegue ver que dois autores, influenciadores bem famosos da época, filósofos é claro, que foram Karl Marx e Friedrich Engels. Os mesmos tiveram uma grande influência, perdoe se eu errar a pronúncia, sobre George, que foi um rapaz da época, um filósofo, que publicou algo sobre dialético na época, e assim Karl Marx e Engels conseguiu se basear nisso. E a gente consegue ver o que é materialismo dialético. É uma corrente filosófica e um método científico que visa executar e preservar os resíduos patrimoniais, culturais e históricos dos animais que são racionais e irracionais, né? Vou pedir para a minha amiga falar um pouco sobre a característica e mencionar pelo menos uma. Exatamente, mas só para complementar um pouco essa questão dos animais racionais e irracionais, eles falam muito sobre questão de animais como serem adestrados, a sua sobrevivência como era. Animais em si seriam aqueles que estão em seu meio, um meio de convivência, e estão ali para caça e sobrevivência a se alimentar. E não muito diferente foi o ser humano. E, consequentemente, com o passar dos tempos, o ser humano conseguiu ser, desde sempre, até a Idade da Pedra, desde a Idade da Pedra, aliás, até os dias atuais, em tempos modernos, um animal racional. E é isso que é estudado, muito estudado, aliás, que são os movimentos racionais do ser humano. Como é que ele se comporta politicamente, como é que ele se comporta socialmente, como ele se comporta economicamente. E suas principais características é considerado que tem mais de concreto no seu meio social do que são em meios materiais. Como assim? O que exatamente o homem pode fazer em atitude e não no que se tem? Se uma pessoa pobre pode fazer a mesma ação que uma pessoa rica, qual é a sua diferença economicamente falando? Na verdade, o que se é muito estudado no materialismo dialético é justamente isso. É onde o homem pode chegar e como ele pode chegar àquele determinado assunto, tempo ou posição social em meio à sociedade. Sua característica maior, aos olhos de Marx, é o idealismo, que está apenas no plano ideal, que consegue concretizar nada do que de fato modifique a sociedade. Como é que pode ser explicado isso? Você pode ter o direito de ir e vir sem estar prejudicando o seu próximo. E você pode ter o direito de opinar, mudar algumas cabeças para seguir a você, mas estar preparado justamente para uma controvérsia. Como é que você pode se posicionar socialmente falando? E qual é o seu poder de persuasão e o seu poder em meio à sociedade? A sua posição social naquele tempo. Quem é que dominava? Quem seriam os burgueses e quem seria o proletário? E qual era o poder de persuasão, o poder de voz que cada um tinha? E os principais autores, como o Caio já falou, que seria Marx e Engels, eles falam e abordam muito isso perante como um mentor, vamos dizer assim, George, que dão as principais ideias e abordagens, que seriam essas que Caio vai explicar. Beatriz, uma das principais ideias abordadas, eu posso falar como exemplo o filme do autor, sociólogo e filósofo Charles Chaplin, Tempos Modernos. Bem, meus amigos, o mesmo consiste em mostrar a vida do proletariado, daquele trabalho braçal. E quem faz essa interpretação é nada mais nada menos que o nosso querido Charles Chaplin. Bem, ele faz o filme trabalhando em uma empresa, sendo como um dos piores cargos, que é aquele, né, que pega realmente no pesado. Assim, ele não tem horário de almoço, não tem horário de descanso, não tem greve, não tem nenhuma reivindicação mesmo. Por quê? Porque o proletariado não tem vez, né? Hoje em dia a gente também consegue ver isso em alguns momentos, né, em algumas partes. Isso acometeu na Revolução Industrial, né, na segunda Revolução Industrial. E já falando do nosso período histórico do materialismo dialético, foi no século XIX, na Inglaterra.
pós-revolução industrial, a segunda. Bem, e tenho certeza que Beatriz tem mais alguma coisa para agregar sobre esse tema. Exatamente. Nesse tempo, Caio, aconteceu, diante da ideia de Marx, a imobilidade social, que é justamente essa revolução industrial. Como assim? Os trabalhadores perceberam que eles tinham seu valor, principalmente em questão de produção. Se eles parassem, praticamente o mundo parava. E trazendo para a nossa realidade de hoje, ainda acontece. E citando um dos exemplos, a greve dos caminhoneiros, né? Correto. Quando os caminhoneiros pararam, tudo parou. Você veja que até mesmo para os automóveis se locomover, não tinha como, porque gasolina parou, os alimentos da agropecuária parou. Ou seja, o que são os caminhoneiros em questão de proletariado, em questão de burgueses? Com certeza eles estão nessa área do proletário. Por quê? Eles trabalham por uma carga horária maior, seu rendimento salarial é menor do que um empresário, porque justamente o empresário é empregador. Mas, quando o de baixo cai, existe esse efeito dominó, o que não ficou diferente do século XIX. Aconteceu a mesma coisa no século XXI. E aí a gente vê um grande exemplo que a gente ainda vive hoje, tempos passados, só que com uma diferença. Nós não somos mais leigos e temos o poder de voz, de voto. As mulheres têm o seu lugar no mundo. E aí a gente consegue fazer a diferença quando a gente consegue fazer essas mini revoluções, que não deixam de ser uma revolução também industrial, um protesto. É o que traz muito em questão de principal ideia abordada, é justamente isso. Esse acontecimento ter acontecido justamente nisso, na Revolução Industrial. Com certeza, e também uma característica, os autores mencionam bastante que eles também tentam compreender a história passada, né? O que a gente já viveu, eles tentam fazer essa compreensão, Karl Marx e Engels. Agora, mudando de assunto, uma das principais consequências, ao meu ver, eu acho que é o seu ver, Beatriz, sobre o materialismo dialético, é que a subseção das classes, isso pode acometer a alguma revolução. A gente pode agregar também a Revolução dos Caminhoneiros como um exemplo dos dias atuais, né? Um exemplo daquela época é nada mais nada menos do que a primeira e a segunda revolução industrial, mesmo só surgindo o materialismo dialético após a segunda revolução industrial. Mas se não tivesse ocorrido a primeira, consequentemente não teria ocorrido a segunda, não teriam sido postados artigos em jornais e nos meios daquela época, que eu não estou conseguindo me lembrar bem agora. Um Estado, uma sociedade civil e uma dissolução estatal. É um pedido de socorro e estou chamando a atenção porque eu tenho o meu valor. Então foi isso, até hoje é isso que a gente quer o nosso espaço. Não é porque você é burguês, não é porque você é mais afortunado, você tem dinheiro, que o seu mar é diferente do mar que eu posso ir. Ou seja, todos podem ir ao mar. Vamos dizer que estou no Rio de Janeiro. A praia que você pode ir, um rico também pode ir. E a praia que um rico vai ter o mesmo mar que eu vou. E isso tem muitos que não admitem, não gostam, preferem fazer a diferenciação de um ambiente. E é isso que a gente está tentando mostrar aqui, que hoje em dia nós temos a oportunidade de fazer uma viagem internacional. A gente tem as brechas, a gente tem sim pessoas que pensam mais no proletariado, porque a gente tem o nosso espaço. Poder ao povo. Poder ao povo, exatamente. Porque se não for nós daqui de baixo, não vai haver a pirâmide de cima, a pirâmide hierárquica. Que aí já é outro assunto a ser discutido, que é preciso realmente ter um cabeça e ter outras pessoas que seguem. Mas enfim, a gente precisa também pensar, essa corrente influencia hoje no modo de pensar na sociedade, que é justamente o que a gente acabou de falar. Mas, Caio, na educação física, que é a nossa área, o nosso curso, o nosso pão com manteiga, o que é que isso tem a agregar, a educação física tem a agregar nesse assunto todo que a gente vem conversando? Bem, a educação física era vista naquela época como
período de, inicialmente, sanitização, que vai fazer com que as pessoas se curem, se limpem, né? A gente já entra em uma disciplina que a gente já pagou em Fundamentos Históricos, coincidentemente ministrada por Fernanda, e assim, fora isso, a gente foi evoluindo, entre aspas, a gente foi para o higienismo, a gente foi para o militarismo, né? Que foi a educação física cada vez sendo mais agregada, a educação física passando a se tornar fundamental, importante, como é nos dias atuais, como é e como era para ser, porque ele deixa muito a desejar. Beatriz, você tem mais alguma coisa a agregar sobre esse assunto? Que nos tempos de antigamente até hoje, a educação física era visto de tudo, menos o que é visto hoje, a área de saúde. A gente era dado como qualquer coisa, menos a disciplina realmente como ela é, de ensinamento. A gente agora tem uma grande evolução na área da educação física, nós somos pedagogos. A gente finalmente entrou na área da pedagogia para ensinar, ou seja, não é só apenas jogar bola, não é apenas só passar para o proletariado ou para o burguês, ou enfim, para seguir esse mecanismo que é só esporte. Nós, como educadores físicos, mexemos tanto com a parte do corpo como com a parte da mente. E é onde a gente quer chegar agora, meus amigos. A educação física está presente na vida de todos, todos os dias, ao acordar e ao dormir. No primeiro suspiro, ao último suspiro. Ou seja, porque tudo que envolve movimento e até mesmo pensamento, a educação física está inclusa. E a gente vai explicar o porquê um pouco, justamente pelo mal do século. E que nós, como educadores físicos, somos médicos dos médicos nessa área, que seria o da ansiedade e da depressão, com certeza, meus amigos. Bem, a gente pode ver que a doença do século são essas duas. Vários jovens cometem suicídios, passam por ansiedades, passam por sufoco, por agonias, por causa de diversos temas, certo? E a educação física acaba fazendo uma melhora, né? Através das vivências, pode ser através de um jogo de bola, de uma dança, de uma luta, ou de você assistir todas essas coisas que eu falei. Por quê? Porque a gente sabe que a gente fazendo aquilo que a gente gosta, o hormônio da felicidade, né, vai começar a se manifestar em nosso corpo, né? E, consequentemente, a gente vai se sentir melhor, a gente vai se sentir bem, a gente vai se sentir bem renovado. Beatriz, você tem mais alguma coisa a acrescentar? É isso, quando você começa a entrar numa vida de esporte, numa vida saudável, num objetivo, aquelas coisas que te atormentam, aquelas coisas que te preocupam, já passam a ser uma coisa amena. Ou seja, quando você vai sair para correr, você sai correndo sozinho, mas você encontra outras pessoas. Isso é se socializar. Quando você gasta sua energia para uma coisa e quando chega em casa toma aquele banho para relaxar, você já não está mais preocupado com aquele problema, você não está gastando a energia e concentrando sua energia naquele problema. Isso te faz melhorar. Ou seja, a educação física, ela acaba sendo a cura, a atividade física. E a gente está presente em todos esses momentos. E é isso que a gente tem a agregar a vocês sobre esse tema usado. Bem, então, me desculpem se ficou muito grande, como vocês já nos conhecem, a gente sempre é de falar muito. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, que vocês tenham captado todas as mensagens, que vem muito mais do que ensinar somente materialismo histórico dialético, né? No mais, a gente está satisfeito. Aquele abraço, eu espero que vocês tenham gostado.